Boa noite, amigos telespectadores. Boa noite a vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos no ar com mais uma edição da nossa websérie Enfoca na Profissão. E hoje, o meu convidado especial é ele, o jornalista Márcio Siqueira, editor-chefe do jornal O Debate, que há 42 anos presta serviços aqui na cidade de Macaé e região. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, Alex, tudo bem? Então, Márcio, para a gente abrir essa conversa, o que é o jornalismo e o que faz o jornalista? Alex, o jornalismo, responder essa pergunta é meio complexa, né? Mas o jornalismo, eu te digo que é a arte de contar história, né? Ser um jornalista é conhecer um pouco de tudo, estar preparado para tudo que acontece e ter a consciência de que o trabalho que você faz, ele vai durar eternamente, porque ele fica registrado. E não existe só o jornalista de jornal hoje, né? Jornal impresso, existe a internet, a televisão. Mas o jornalista é você batalhar todo dia para tentar mudar um pouco a sociedade que a gente vive e fazer com que isso se fique para sempre. Para ficar um pouco mais esclarecedor, Márcio, em quais áreas o estudante de jornalismo pode atuar? O profissional, né, no caso? A minha especialização profissional é no jornalismo impresso, mas a gente hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje tem várias áreas que o jornalista pode atuar. Mas eu acredito hoje que aqui em Macaé, de fato, existe o jornalismo impresso, o jornalismo digital, o jornalismo de televisão, o jornalista de rádio também. E deixa eu te perguntar, o que o estudante de jornalismo estuda na universidade? Existe uma teoria que é importante, né? A história do jornalismo também é importante se conhecer. Existem fatos que marcaram a nossa profissão. Tem a escola de base, coberturas de guerra, o desenvolvimento gráfico, né, da indústria gráfica. É bom o jornalista entender como é que é feita a impressão do jornal. Claro. E acredito que na faculdade se ensina, faz essa preparação, essa bagagem de estimular o jornalista a ler. É muito importante que o jornalista leia, muito importante que o jornalista se atualize todos os dias e aí que aprenda de fato o que é o jornalismo da teoria, né? Como se faz um texto, como é que se faz uma apuração, como é que se faz uma boa foto, uma boa imagem. Na faculdade a gente aprende tudo isso. Necessário também ter uma boa escrita, né? Se aprofundar cada vez mais na língua portuguesa. A gramática é importante e a nossa língua talvez seja a mais difícil do mundo, ela sempre muda e é importante também que tenha essa bagagem da gramática também. Perfeito, Márcio. Partindo do ponto de que o jornalista ele deve prezar pela verdade, pela imparcialidade, como que a sua ética prevalece? A ética, ela segue principalmente naquilo que você acredita. A imparcialidade vem daquilo que você projeta como verdade, a sua ética. É óbvio que hoje em dia a gente enfrenta, eu como jornalista também enfrento muito isso, existe uma guerra desnecessária entre veículos que já ultrapassou a era da disputa por uma matéria de verdade, né, por um furo de reportagem. Hoje existe uma agressão muito grande entre jornalistas, que é uma coisa totalmente desnecessária, e acredito que a verdade vem disso, a verdade vem daquilo que você bem apura, daquilo que você acredita. Óbvio que você tem que ter um conhecimento muito grande também da legislação, tem que ter respeito por aquela pessoa que você está apurando, independente da pauta que é, e sua ética vem disso daí. Uma pergunta interessante agora para os pré-vestibulandos. Como é a área de atuação aqui na cidade de Macaé? Então, a área de atuação do jornalismo em Macaé é ampla. O jornalismo talvez hoje seja a área que mais se modernizou e que existe hoje milhares de áreas que você possa atuar no jornalismo. Essa questão da tecnologia também vem muito forte agora no jornalismo. Então, essa galera nova que está vendo, que conhece muito bem o smartphone, que entende muito bem de internet, ela tem total relação com o jornalismo. É uma área estimulante, é uma área prazerosa. Você nunca faz a mesma coisa todo dia. Você conhece gente nova todos os dias. Você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho todos os dias de uma forma totalmente diferente. E é isso que o jovem quer, né? Que o jovem quer criar, quer desenvolver. Então, a nossa área é uma área muito interessante para atuar. E qual dica, Márcio, você daria ao estudante, né, que deseja se tornar um jornalista e para aqueles também que não têm conhecimento sobre a profissão, o que você diria que é prazeroso nessa área? Eu digo que hoje, no país, na situação que o nosso país vive hoje, acredito que o jornalismo tem um papel fundamental para mudar essa nossa realidade política, social. Apenas o jornalismo a gente vê
que houve uma atuação muito forte do jornalismo nas mudanças políticas que houveram no país esse ano e no ano passado. Não vou entrar no mérito se foi bom ou se foi ruim, mas o jornalismo esteve presente, então, da mesma forma que houve mudanças há 2, 3 anos, daqui para frente o jornalismo pode mudar também. Então, um jovem hoje que quer fazer diferente, que está em casa, que discute a sociedade com o seu amigo, então eu acho muito interessante que faça jornalismo, que aprenda bastante, que leia muito, para formar a opinião das pessoas, né? Bom, muito obrigado, Márcio, por essas respostas esclarecedoras. E agora vamos ver o que temos de perguntas da nossa plateia. Deixa eu ver aqui com o Wellington. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: como você enxerga a relação do jornal impresso com esse mundo moderno? É uma relação que ela tem que ser mútua. Eu afirmo para você com total certeza que o jornalismo impresso ele não morre, mas ele precisa se modernizar. Antigamente, a pessoa ia até a banca buscar o jornal impresso. Hoje em dia, você tem que levar o jornal impresso até a pessoa. Hoje em dia, a informação chega no WhatsApp, ela chega no e-mail, ela chega até sem você querer. Então, o jornalismo impresso ele tem que seguir essa modernização da forma que se chega ao leitor. A segunda pergunta é a seguinte: você acredita que o impresso está fadado a acabar? Não. Tenho certeza que isso não vai acontecer. Até porque, como eu trabalho no jornal Debate, eu sou editor do jornal, tem 9 anos, eu trabalho no jornal há 10 e sou formado há 12. Então, minha vida foi muito precoce no jornalismo. E eu falo para você que hoje, se você quiser ver uma foto da primeira pedra colocada na Embetiba para construir o porto da Embetiba, está lá no jornal. Então, isso não morre, né? A história do país vai ficar impressa no jornal impresso. Perfeito, Márcio. A nossa pergunta de número 3 é a seguinte: em que momento você viu a sua imparcialidade abalada? Alguma pauta, alguma apuração, algo de fato? Como eu estava falando hoje, eu atuo muito na área de política, na área de petróleo. A área da política, a imparcialidade, a ética, ela segue a interpretação de cada um. Então, houve um momento que o jornal ele optou por fazer uma apresentação ou uma abordagem mais incisiva sobre a administração pública da cidade. E, nesse período, ao invés da gente ter um foco maior, de uma forma mais ampla, houve sim um direcionamento para que houvesse uma interpretação direta daquilo que a gente queria para o leitor. Então, não te digo que foi a ética ou foi a imparcialidade, mas foi a estratégia de se divulgar a matéria, sim, houve um direcionamento. Fechando as nossas perguntas, como é feita a apuração jornalística? A apuração jornalística, essa é muito interessante, porque com esse advento, o desenvolvimento da tecnologia, hoje em dia, eu fiquei sabendo que aqui na faculdade tem um setor para apuração de pautas, né, ou de verdades. Então, hoje em dia, a apuração da pauta ela vem antes mesmo de você começar a ter a ideia daquilo que você vai escrever. Então, hoje não é simples o fato dinâmico, tipo assim, aquela almofada é vermelha. Você tem que entender porque ela é vermelha, você tem que entender quem colocou ela ali. Então, a apuração começa a partir do momento que você tem um conhecimento sobre aquilo. Para você escrever sobre petróleo, você não tem que conhecer apenas o que é o petróleo, você tem que saber quanto que vale o petróleo, de onde ele vem, mesmo que você não vai escrever sobre aquilo. Então, a apuração começa do seu conhecimento próprio, por isso que eu te digo, o jornalista ele tem que ler muito, tem que ler sobre tudo, tem que trocar experiência com pessoas que tenham mais experiência. Então, a apuração vem do seu conhecimento e do fato em si, né? Para a gente finalizar, Márcio, a nossa conversa, eu resumo o jornalismo na palavra compromisso. E você, resume o jornalismo em que palavra? Com a palavra paixão. Paixão. Para ser jornalista, tem que ser apaixonado por jornalismo. E eu tenho certeza que quem for apaixonado por jornalismo vai ser empreendedor na sua área, vai conseguir desenvolver, vai ter sucesso sempre. Bom, Márcio, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade. Espero que tenha sido esclarecedora tanto para vocês aí de casa quanto para o nosso auditório, para esses estudantes que estão caminhando. E é isso. Muito obrigado e até a próxima edição da nossa websérie Enfoca na Profissão.